A medida provisória 984, a MP do futebol, vai completar 4 meses agora em outubro sem ser votada no Congresso. Com isso ela perde validade e deixa de existir. E agora? Muito bem, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em junho deste ano, a medida provisória 984 estabelece como principal mudança o entendimento de que os direitos de transmissão do futebol brasileiro pertencem apenas ao time mandante e não, como previa a Lei Pelé, aos 2 times que estivessem em campo. Com o modelo anterior, uma emissora tinha que ter acordo com as 2 equipes em campo para poder exibir um jogo. Ou, se eles fossem de emissoras diferentes, precisaria haver um acordo entre essas 2 emissoras. É por causa disso que partidas do Campeonato Brasileiro desde 2019 vêm enfrentando alguns apagões. Jogos entre times que são do Sport TV e da TNT não podem ser transmitidos na TV por assinatura. Partidas que envolvem o Atlético Paranaense, que não tem contrato com o pay-per-view, se não forem contra times da TNT e nem forem escolhidas pela Globo para transmitir em TV aberta, ficam sem transmissão em mídia nenhuma. E esse foi o principal argumento pelos clubes para defender a MP convertida em lei do mandante. Eles diziam que acabariam esses apagões nas transmissões do Campeonato Brasileiro, já que se um time não tivesse o direito de transmissão comercializado com qualquer empresa, bastaria transmitir por conta própria em uma rede social, um canal no YouTube, tanto faz. Foi assim que o Flamengo mostrou os jogos do Campeonato Carioca aqui no YouTube, e com isso provocou uma rescisão da Globo com a Ferg e os demais times do Campeonato Carioca, já que a emissora se sentiu prejudicada. Ela entendia que a medida provisória não poderia alterar o entendimento de contratos que já foram assinados antes dela, porque são atos jurídicos perfeitos. E com esse mesmo entendimento, a Globo conseguiu barrar na justiça que a Turner usasse a MP do futebol para mostrar jogos de times assinados com ela como mandantes contra equipes que pertencem ao Sport TV na TV por assinatura. Nesse campo, a Globo conseguiu vencer e impedir qualquer transmissão da TNT de jogos que envolvessem times fechados com o Sport TV. E olha que a CBF chegou a colocar nas primeiras versões da tabela do Campeonato Brasileiro partidas reservadas para a transmissão da TNT que tivessem, por exemplo, o Flamengo em campo. O Flamengo é um dos times do Sport TV. Mas no Congresso a MP simplesmente não pegou, não teve apoio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e vai chegar aí a expirar o seu prazo final agora em outubro sem ser votada, vai caducar, perde completamente a validade e o governo não pode emitir uma outra MP com o mesmo teor. Porque afinal de contas, se fosse assim, qualquer governo de qualquer presidente governaria só por MPs, né? Seria só fazer um texto, venceu faz outro, ninguém mais precisaria aprovar lei nenhuma nesse país. E aí o presidente faria o que quisesse sem. Como não é assim que funciona, a MP do futebol vai acabar e o tema do direito de transmissão ser da equipe mandante só vai poder voltar se for discutido como um projeto de lei no Congresso e aí aprovado pelas 2 casas e sancionado pelo presidente da República. Mas uma coisa é fato, para melhorar o sistema de direito de transmissão do Campeonato Brasileiro, que é o campeonato que dura mais e que rende mais dinheiro aos clubes, não é necessário ter uma MP, muito menos uma lei do mandante. É preciso que as equipes tenham um senso de coletividade. É preciso que os direitos sejam vendidos de forma coletiva para que não haja mais times sem contratos ou contratos com emissoras diferentes. Até 2011, a Lei Pelé era a mesma, ela previa que para você transmitir um jogo, você tinha que ter contrato com os 2 times em campo. Mas nós não tínhamos apagões, porque todos os times fechavam em bloco com uma mesma emissora. Dá para ter um modelo que seja coletivo, que seja uma liga de clubes e ao mesmo tempo não conceda um monopólio a um grupo de comunicação. E é isso que eu vou propor nesse vídeo. A Libertadores recentemente conseguiu aumentar muito seus ganhos, colocando os seus jogos em pacotes diferentes por mídias e fazendo concorrências para cada um deles. No Campeonato Brasileiro isso também seria possível. Nesse exemplo que eu vou dar, os 380 jogos são distribuídos em pacotes diferentes, com concorrências diferentes, e eu vou explicar cada um deles. Vamos começar com a TV aberta. Atualmente a Globo paga 600 milhões de reais por ano pelos direitos de 3 jogos por rodada. Em 2020 ela não tem usado sempre esses 3 jogos, mas em geral nos anos anteriores ela usava um para ser transmitido para São Paulo e parte da rede, outro para o Rio de Janeiro e parte da rede, e aí era escolhido um outro jogo para ser regionalizado, às vezes um Fortaleza Atlético Mineiro que fosse transmitido para Minas Gerais e para o Ceará. Na minha proposta, esses direitos de transmissão de TV aberta seriam desmembrados em 2 pacotes. Um deles teria 2 jogos por rodada de forma simultânea no dia e horário que a emissora vencedora quisesse transmitir. Assim, uma Globo, se fosse vencedora desse pacote, não seria obrigada a transmitir um jogo do Botafogo para São Paulo e nem um jogo do Santos para o Rio de Janeiro. Ela poderia continuar fazendo essa divisão de redes e, caso fosse vencedora, colocar no horário que quisesse, domingo 4 horas da tarde, quarta-feira 9h30, assim como ela vem fazendo nos últimos anos. Só que os outros 200 milhões de reais que estão faltando nessa conta formariam um outro pacote de jogos completamente exclusivos, um por rodada, que a emissora vencedora poderia colocar também no dia e horário que ela quisesse. Se a Globo fosse vencedora, era só colocar esse terceiro jogo junto com os outros 2, no domingo às 4 da tarde, na quarta-feira às 9h30 e seguir fazendo como faz atualmente.
regionalizando essa transmissão. No entanto, se a empresa vencedora fosse uma outra emissora, e eu vou dar aqui o exemplo do SBT, que voltou a transmitir futebol, era só mover para um outro dia de semana, em outro horário, e transmitir essa partida quando quisesse, de forma completamente exclusiva. Na TV por assinatura, que atualmente rende cerca de 500 milhões de reais por ano na soma do que Sport TV e TNT pagam por temporada, eu proponho pacotes que no geral deem até menos dinheiro. Seriam 2 de 200 milhões de reais cada, que se alternariam rodada após rodada na escolha dos jogos a serem transmitidos, seria um por rodada, mas sem o bloqueio de praça. Você poderia transmitir o jogo para todo o Brasil, inclusive para o local onde ele estivesse acontecendo. Ou seja, o pacote é menor, mas você tem esse ganho de poder transmitir um jogo do Palmeiras, de repente, para São Paulo, um jogo do Flamengo para o Rio de Janeiro, um jogo do Fortaleza para o Ceará, um jogo do Atlético Paranaense para o Paraná e assim por diante. E aí acompanhe o raciocínio comigo. 3 jogos por rodada seriam da TV aberta, 2 da TV por assinatura e ainda sobrariam 5 jogos totalmente exclusivos do pay-per-view, que também transmitiria os outros 5 jogos para formar um pacote com os 380 da competição. No pay-per-view é que seria a grande chance dos clubes ganharem dinheiro. Pode ser revendendo para a Globo, terceirizando esse serviço como é atualmente, assim a Globo faria no Premiere e repassaria parte dos lucros para essa liga de clubes, ou de repente um pay-per-view próprio, gerido pela liga, que tivesse canais das TVs por assinatura, como o Comebol TV, por exemplo, mas, por favor, não tão caro. E versões também no streaming, mas com pacotes diferentes que não te obrigue a pagar uma mensalidade alta para ter todos os jogos se você quiser ter apenas os jogos do seu clube. Tá aí o exemplo do NBA League Pass, que você pode comprar a temporada, pode comprar um pacote de jogos e escolher quais são as partidas, ou um pacote de jogos de um time especificamente. Um pay-per-view gerido pela Liga de Clubes poderia me dar a opção, por exemplo, de continuar pagando R$80 por mês para ter os 380 jogos do Campeonato Brasileiro, ou até R$20 por mês para me garantir os 38 jogos só do meu time. E quem sabe ainda R$5 por partida avulsa, porque afinal de contas isso até poderia minar as vendas dos pacotes maiores. Mas será que eles não ganhariam no volume? Mais gente comprando? Quem não trocaria o linkão pirata, que a gente sabe que acontece, cheio de spam, cheio de vírus tentando entrar na tela, por R$5 para assistir uma partida? Mas como se daria esse entendimento se empresas diferentes ganhassem as transmissões, tanto na TV aberta como na TV por assinatura e no pay-per-view? Na proposta que eu trago nesse vídeo, o direito de escolha dos primeiros jogos da rodada seriam alternados entre a TV aberta e o pay-per-view da liga. Nas rodadas ímpares, a primeira escolha seria do pay-per-view. Nas rodadas pares, seria da TV aberta. Assim, toda estreia de Campeonato Brasileiro teria para o pay-per-view o direito de escolher os melhores jogos. E na última rodada, que é a 38ª, um número par, que pode valer título, rebaixamento, Libertadores, seria da TV aberta esse direito de escolha. E eu trouxe até a tabela do Campeonato Brasileiro para ir acompanhando com vocês como poderia se dar isso. Vamos supor um cenário em que a Globo ganhou o pacote principal de TV aberta, o SBT ficou com o secundário, o Sport TV levou um dos pacotes de TV por assinatura, a TNT levou o segundo pacote, e aí o resto dos jogos ficou para um pay-per-view, que poderia ser do Premiere da Globo, ou de uma liga de clubes. Como se trata de uma rodada ímpar, a primeira escolha de 2 jogos seria do pay-per-view, que poderia fazer o seguinte: Vasco e Flamengo, Palmeiras e São Paulo. 2 clássicos, eu se sou vendedor de pay-per-view, claro, iria escolher esses para vender, para ser o grande chamariz dessa rodada, e aí seria a vez da Globo escolher outras partidas para transmitir. A Globo não tendo mais esse compromisso de deixar jogo no pay-per-view, porque ela poderia perder para o SBT, etc., não deixaria Ceará e Corinthians no Premiere como acabou acontecendo. Então nesse cenário eu acredito que a Globo escolheria Ceará e Corinthians e Fluminense e Bahia para transmitir para o Rio de Janeiro. Então seria a vez do SBT escolher uma partida. A Globo com certeza colocaria esses jogos no domingo às 4 horas da tarde, que é o horário que ela transmite futebol mesmo. O SBT não seria obrigado a seguir isso. Ele poderia colocar os jogos no sábado, sabendo que teria, por exemplo, uma concorrência de pay-per-view. Vai que o pay-per-view colocasse Vasco e Flamengo às 5 horas da tarde mesmo, e o Palmeiras e São Paulo às 7. Então o SBT poderia escolher sábado, 9 horas, segunda-feira, 8 da noite, para transmitir com exclusividade para todo o Brasil uma outra partida, que poderia ser, por exemplo, Santos e Grêmio, sabendo que o SBT já deu uma audiência muito grande no Rio Grande do Sul com a Libertadores da América. Eu, se fosse SBT, escolheria esse jogo. E aí seria a vez do Sport TV escolher uma partida para transmitir em TV por assinatura sem bloqueio de praça, para o Brasil inteiro exibir. Poderia ser escolhido o Sport Recife e Botafogo, e a TNT ficar com o Internacional e Atlético Paranaense. Os demais jogos da rodada, que são aqui Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino, Coritiba e Fortaleza, Atlético Mineiro e Goiás,
seriam partidas do pay-per-view até para incentivar mesmo a venda desses jogos. Você vê por esse exemplo que seria muito difícil TV aberta ou pay-per-view tomarem posse de Flamengo e Corinthians, que são os times que têm maiores torcidas, que dão mais audiência. Sempre acabaria ficando uma rodada num canal, outra rodada no outro canal. Então a gente passaria para a 16ª rodada, que é a seguinte, que é par e que teria como primeira escolha a Globo. Na 16ª rodada, a Globo poderia escolher Flamengo e Corinthians. O Flamengo enfrenta o Red Bull Bragantino em casa e o Corinthians pega o Atlético Paranaense fora. Beleza, esses seriam os jogos numa quarta-feira, 9h30. Cenário hipotético, eu sei que esse ano a tabela tá diferente, até em função do Flamengo jogar na terça com Goiás, vai jogar na quinta com Red Bull, mas um cenário hipotético para anos depois. Seria então Flamengo e Red Bull Bragantino, Atlético Paranaense e Corinthians na Globo. Em seguida seria a vez do pay-per-view, não ainda do SBT. Seria a vez do pay-per-view escolher 2 jogos exclusivos, que poderiam ser Ceará e São Paulo, um time muito forte no Nordeste, e o São Paulo que sempre foi um dos times que mais vendem pay-per-view, que tem uma torcida grande aqui em São Paulo, e ainda um Vasco e Fortaleza, de repente, afinal de contas o Vasco também é uma das maiores torcidas do Brasil e também envolve uma equipe muito forte do Nordeste. Próxima escolha seria do SBT, que poderia fugir da quarta-feira às 9h30 e com total exclusividade colocar de repente na quinta, sem concorrência da Globo, para o Brasil inteiro, um jogo entre Atlético Mineiro e Fluminense, que envolve o líder do campeonato e uma equipe forte no Rio de Janeiro, por que não? Em seguida, já que na rodada anterior eu fiz um cenário com o Sport TV escolhendo o primeiro, seria a vez da TNT, que poderia pegar um jogo que ela vai transmitir na vida real, que é Palmeiras e Coritiba. O Sport TV teria a chance de mostrar uma equipe que é muito forte no Nordeste, o Sport Recife, contra uma equipe que está lutando nas cabeças do Campeonato Brasileiro, que é o Internacional. E aí o pay-per-view, que já teria como exclusividade nesse cenário que eu falei, Vasco e Fortaleza, Ceará e São Paulo, ainda teria com a mesma exclusividade os jogos aqui, ó, entre Goiás e Bahia, entre Grêmio e Botafogo e ainda Santos e Atlético Goianiense. Essa é evidentemente uma sugestão, uma proposta para um cenário melhor. A Libertadores da América conseguiu muito mais dinheiro quando passou a fatiar os direitos. Até 2018 era tudo do Fox Sports na América Latina. Ela repassava uma parte aqui para a TV Globo transmitir em TV aberta no Brasil e depois uma negociação que envolvia a cessão de direitos da Copa do Mundo, das Olimpíadas e da Copa do Brasil, repassava metade dos jogos de TV por assinatura para o Sport TV. Só que desde 2019 são pacotes diferentes. Um de TV aberta, que prevê 2 jogos por rodada na fase de grupos, que pertencia à Globo e hoje é do SBT. Um outro pacote que também é de sinal aberto, que pertence ao Facebook, que tem jogos exclusivos às quintas-feiras. 2 pacotes de TV por assinatura, um deles principal, que tem exclusividade nessa mídia na grande final e que tem direito de escolher primeiro nas rodadas e nos mata-matas, que pertence ao Fox Sports. Um pacote secundário de TV por assinatura que pertencia ao Sport TV e que hoje está no pay-per-view da Comebol, o Comebol TV, que é uma parceria da Comebol com o Band Sports e que fica aí com as outras escolhas, além de uma semifinal exclusiva, só não pode transmitir a final. Então esse modelo que é seguido na Libertadores, que a Champions League usa há muito tempo, que várias outras ligas também fazem para vender, seria o ideal para o Brasil. Nenhum jogo ficaria sem transmissão, você teria mais emissoras podendo concorrer, com pacotes mais baratos, afinal de contas quem é que vai tirar da Globo pagando 600 milhões de reais pelos direitos de TV aberta do Campeonato Brasileiro? Se você fatiar esses direitos, você consegue criar pacotes que custem menos e que deem uma boa entrega. Claro que você poderia ter alguém saindo perdendo, nenhuma mudança é feita sem que alguém perca alguma coisa, mas o principal beneficiado seria o torcedor, que teria uma oportunidade de ter um pay-per-view mais barato, com pacotes melhores, que vendessem para mais pessoas para arrecadar mais dinheiro, uma TV por assinatura melhor sem essa praga que é o bloqueio de praça, que só irrita os usuários, e uma TV aberta que continuaria transmitindo bons jogos, alternando escolhas com o pay-per-view e até tendo mais de uma emissora com os direitos de transmissão. Eu critiquei muito a MP do futebol pela forma como ela foi feita, mas só criticar não adianta, é preciso apontar soluções. E essa foi a minha intenção com esse vídeo de hoje. Eu convido todos vocês a deixar aí nos comentários qual seria o modelo ideal para a venda dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro para você. Você pode opinar em cima do modelo que eu deixei, ou pode também apresentar o seu. Estão todos convidados a esse debate aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, fica também o convite para você deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações do sininho para saber sempre que a gente tiver um novo vídeo ou uma nova transmissão. Eu fico por aqui, um grande abraço para você e até a próxima.